Bom dia, sejam bem-vindos a essa nossa webinar, nessa gelada manhã de São Paulo. Eu agradeço a presença de todos, Marcelo Matiello, Marcelo Calil, e hoje o tema é interessante. Há muitos anos, numa época remota, quando não havia nem internet, eu era estudante de medicina, eu escutei uma frase de um amigo mais experiente: entra governo, sai governo, e a única coisa nova que nós recebemos é um imposto a mais para cumprir o rombo que o outro deixou. E esse tema é um constante também historicamente. As pessoas mais pobres, elas não têm de onde retirar recursos para pagar impostos. Os ricos, eles têm muitas, digamos assim, maneiras de burlar, não exatamente burlar, mas de se esquivar de pagar impostos. E sobra para quem? Para a classe média. Eu acredito que nós, os médicos, somos, por ser uma classe média, digamos assim, um pouquinho mais remediada, nós somos um grande alvo para essa afã de captação de impostos. Então, eu acho que o tema hoje é muito propício. Estamos aqui no escritório do pessoal da RSZIM, é um grande escritório aqui de São Paulo, com uma experiência enorme, talvez os grandes representantes dos escritórios aqui de São Paulo, com seus diretores, o Dr. Sidney Stahl e o Luiz Colasso, que vão falar para a gente justamente disso, de como eventualmente nós podemos nos proteger dessa afã captadora de impostos do governo. Então, espero que aproveitem a live de hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez. Bom dia a todos. Sou Marcelo Matiello, sou um dos 3 Marcelos que convido vocês para essa jornada de hoje, que é muito importante. Como o Moraes muito bem falou, na faculdade não nos ensinam nada sobre tributação, direitos tributários e outras coisas. Então, hoje vai ser muito importante aproveitar a experiência do Dr. Sidney, do Dr. Luiz, que se dispuseram a fazer hoje com a gente esse bate-papo, né? E que seja proveitoso para todos, que a gente possa usar na nossa carreira, no nosso gerenciamento dos nossos consultórios e da nossa vida privada. Obrigado a todos. Bom dia, sou Marcelo Calil e quero agradecer a presença de todos aqui, junto com Marcelo Matiello, Marcelo Moraes, convidando o Dr. Gutenberg, Dr. Walter Campos, e na presença dos tributaristas, Dr. Luiz, Dr. Sidney, para que tenhamos uma manhã proveitosa em termos de tributação. Nós, na faculdade, como o Marcelo Matiello falou, não aprendemos nada, e acredito que durante todos os anos a gente correndo para cima e para baixo, para atender pacientes, operar, também não conseguimos aprender nada, e acho que isso vai ser muito proveitoso, termos esse conhecimento a mais desses nossos advogados aqui de São Paulo. Obrigado pela presença de todos. Dr. Gutenberg, poderia dar algumas palavras iniciais, por favor? Bem-vindo, eu sou o Gutenberg Gugel. Reunir os Marcelos é importante para a gente, até porque é uma experiência de 3 gestões. E tem também o Dr. Walter aqui, que é o atual presidente da Regional São Paulo. Para a gente ter uma oportunidade única de mostrar aos nossos associados algo a mais que a gente não tem visto muito tempo na nossa sociedade, que é realmente ver a parte tributária, ver a parte financeira dos nossos associados. Então teremos, sem dúvida, uma brilhante palestra do Dr. Sidney, que é advogado. Vou passar a palavra ao Dr. Luiz, que é quem vai realmente começar os trabalhos, e temos também eu e o Walter, quem vai fazer debates, e a gente vai ter a oportunidade também de ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos. Obrigado a todos. Ficamos muito honrados com o convite. É uma honra, um prazer estar aqui nessa manhã fria de São Paulo para conversarmos um pouco sobre a área tributária. O nosso escritório é muito facetário, mas uma das áreas, diria assim, mais fortes do escritório é o direito tributário. E eu estou junto com o Dr. Sidney aqui para dirimir dúvidas, esclarecer, elucidar. Nós prestamos consultoria, assessoria jurídica a hospitais, a médicos autônomos, consultórios, clínicas. Então estamos muito próximos a essa área de saúde e devemos estar muito à vontade com isso. Inclusive, remeto a todos os participantes que possam fazer perguntas. A gente vai estar à disposição para debater todos os assuntos inerentes à área tributária voltados para a área de saúde e a área médica. O nosso escritório atua
no Brasil inteiro, atua internacionalmente também lá fora, e então ele é multifacetário. Todas as áreas do direito empresarial nós acabamos atuando, mas realmente a área forte do escritório seria a área tributária, e por isso que estamos aqui, aceitamos esse convite com muita honra. Obrigado. Bom dia, nós estamos aqui para discutir sobre o direito tributário no consultório médico. Nós estamos reunidos aqui, todos foram vacinados e todos colheram o PCR Covid, teste rápido, antes dessa reunião. Por isso não estamos usando máscara. Vamos aguardar essa reunião, vai ser muito proveitosa. Obrigado. Bom dia a todos, né? Dando início à nossa apresentação sobre direito tributário, só para apresentar nosso plano de voo, teremos como debatedores o Dr. Gutenberg Gurgel, com sua grande experiência empresarial, e o Dr. Walter Campos, nosso atual presidente da região São Paulo, e os advogados, o Dr. Sidney Stahl, que será o palestrante, e o Dr. Luiz Colasso, que vai fazer a moderação. Então, diretamente eu passo a palavra. Luiz, por favor, a palavra está com você. Muito bom dia a todos, uma honra, um prazer nosso aqui da RSZM Advogados. Eu espero que o evento agrade a todos. Queria fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, meu sócio, Sidney Stahl, que é um ícone, uma referência no direito tributário hoje no Brasil, autor de vários livros, professor da PUC São Paulo, mestre, doutor em direito tributário, ex-juiz do CARF, enfim. Gostaríamos de deixar à vontade a todos para os questionamentos, para as perguntas. Inicialmente, o Dr. Sidney vai fazer uma breve exposição a respeito do impacto da tributação no Brasil entre clínicas, consultórios, o impacto para os profissionais de medicina autônomos, enfim, hospitais, e nesse sentido, logo em seguida, ficam abertos os debates para os questionamentos, para as questões que a gente pretende aqui esclarecer e dirimir. Dr. Sidney, com a palavra. Obrigado a todos. Obrigado, Colasso. Obrigado pelo convite, aos Marcelos aqui presentes, o Dr. Gutenberg, Walter Campos, Dr. Walter Campos. O tema que eu vou tratar, e eu vou tentar ser muito mais rápido, para que as pessoas tenham a possibilidade de perguntar à vontade, dirimir dúvidas, né? O tema é tributação na carreira do médico, nas suas clínicas, no seu hospital. Benjamin Franklin já dizia que tem duas coisas que são certas no mundo: a morte e os tributos. Evidentemente, o estudante de medicina, ele não aprendeu a cuidar dos tributos. E o médico não tem tempo para cuidar dos tributos, porque ele tem paciente, tem plantão, tem hospital para cuidar, tem cirurgia, tem clínica, tem consultório. Ele tem uma série de atividades que não tem nada a ver com os tributos dele, né? Eu queria só passar superficialmente sobre essas questões de como é que o médico deve olhar para si mesmo e para pensar em pagar tributos. A gente tem que imaginar que o médico pode trabalhar de algumas formas, ou prestar o seu serviço de algumas formas. Ele pode prestar o seu serviço através de si mesmo. Ele não tem uma empresa, ele não tem uma sociedade uniprofissional, sociedade médica, ele não tem um hospital, ele não tem uma clínica, e ele vai prestar serviço na pessoa física dele. Ele vai receber o dinheiro do seu consultório, pequeno consultório, pelas suas consultas, e vai pagar um tributo em cima disso. Primeiro, não acho que é a melhor maneira de um médico se organizar para pagar um tributo, né? Porque ele vai estar sujeito àquela tabela progressiva do imposto de renda, que começa em 7,5% e vai a 27,5%, né? Mas esse é o custo mais alto, quer dizer, 27,5% do imposto de renda vai sair do bolso dele. A segunda questão é que
constituído somente como pessoa física e pagando tributos, ele vai ter que, ele pode conseguir alguns descontos se ele tiver aquilo que a gente chama de livro caixa, né? Que ele vai escriturar nesse livro caixa o que ele gastou com os seus funcionários, com a secretária, né, recepcionista no seu consultório, né, desde que ela fosse contratada CLT, quer dizer, isso ele pode descontar. Ele pode descontar alguns emolumentos, né, e esse é um assunto que é talvez não muito interessante de se discutir, porque o conceito de emolumento é muito genérico, né? Quer dizer, aquilo que ele gasta efetivamente para receber aquela receita e que pode ser pode ser, por exemplo, eu preciso de um estetoscópio, né? E eu preciso de uma roupa específica, eu preciso de luvas de borracha, né? Então, isso são coisas que ele pode escriturar, mas ele também não pode escriturar uma série de outras coisas que ele certamente gasta, como luz, telefone, programa de computador que custa para ele manter aquela agenda dele organizada, a ficha dos clientes organizada, né? Isso ele não vai poder descontar, né? Por isso que eu disse que na pessoa física provavelmente é a pior forma de ele tributar, né? A segunda forma desse médico ele ser tributado, ele é juntar alguns médicos, somente médicos, né, e criar uma sociedade uniprofissional, quer dizer, sociedade de prestação de serviço médico formada por sócios exclusivamente médicos. Essa sociedade vai poder ser tributada pelos diversos regimes de tributação legais, quer dizer, ela pode ir no simples, muito cuidado, o simples às vezes parece muito tentador, mas no caso de serviços de médicos, as alíquotas podem ir de 4,5% a 33,5% no imposto de renda, né? Ele se reunindo em sociedade médica, ele tem algumas vantagens, né? Então ele pode pagar pelo simples, ele pode pagar pelo lucro presumido, cuja prestação de serviço vai ser, em geral, tratada e cobrada sobre uma base presumida de valores, quer dizer, se presume que ele vai ter um ganho de 32% no lucro presumido, né? E em cima desse 32% ele vai pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, como sociedade médica, o que vai dar mais ou menos 14,90 e poucos por cento, 15%, resumindo, né? Mas também fica sujeito ao ISS, Imposto sobre Serviços, que no caso de uma sociedade uniprofissional, ele vai ser pago por profissional. Cada profissional vai pagar um valor fixo anual, que aqui em São Paulo é em torno de R$ 1.900, cada município tem cobranças distintas. A segunda forma dele ser tributado, a terceira forma dele ser tributado é pelo lucro real. Eu gasto muito dinheiro, a minha margem de lucro é baixa, eu vou para o lucro real, e eu não tenho limitação também quanto aos valores de ganhos. Quando é que vale a pena eu ser, então, uma sociedade profissional? Em geral, em todas as situações, salvo se você for uma clínica ou um hospital, que é uma questão separada. No caso de clínicas e hospitais, existe uma tributação no lucro presumido, que é aquele lucro mínimo estabelecido por lei. Quer dizer, a lei diz, em cima do seu faturamento, você tem um lucro que eu presumo ser no caso de sociedades médicas, 32%, mas no caso de clínicas e hospitais, 8% para fins de imposto de renda e 12% para fins de contribuição social sobre o lucro líquido. Esta tributação vai ser somado o PIS e o COFINS, que a gente diz que é no regime cumulativo. Quer dizer, você não tem ganhos com relação àquilo que você adquire e você paga
3,65 de PIS e COFINS para fins somados os dois tributos, né, como em cima do seu faturamento. Então a gente vai ter uma base presumida de 8 para o imposto de renda, 12 para a contribuição social, o que de fato diminui muito a tributação, quando é no presumido. Quando for no real, obviamente vai pagar como qualquer outra empresa do lucro real. Receitas, despesas e lucro líquido para fins de pagamento do imposto de renda. Então, desenhando um quadro geral, eu tenho prestador de serviço autônomo, prestador de serviço em sociedade médica. Vantagem de sociedade médica, o ISS fixo. Desvantagens, tributação em torno de 15%, mas de qualquer maneira, sempre melhor do que aquele prestador autônomo que vai pagar a tabela progressiva do imposto de renda, mais ISS fixo também. No caso de clínicas e hospitais, você tem uma base reduzida no presumido, o que torna bastante interessante, né? Limitada a 78 milhões ano. Esse é um limite que a lei estabelece, diz, ó, se você ganhar mais do que isso, você é obrigado a pagar pelo lucro real, né? Se você faturar mais de 78 milhões ano, você tem que pagar pelo lucro real. Eu torço para todos que os médicos que estão aqui presentes ganhem 78 milhões ano, né? É a minha torcida, e que todos os ouvintes ganhem tanto, mas isso é mais raro de acontecer. Portanto, o regime de clínicas e hospitais ele é bastante interessante. O regime de clínicas e hospitais, com essa base reduzida, traz uma garantia muito grande. Eu depois até posso falar um pouquinho sobre o que a lei considera clínicas e hospitais. Existe uma grande verdade aqui no Brasil, né? O direito tributário é formado por concepções. Se eu falo clínicas e hospitais, cada um de nós pode imaginar alguma coisa, né? Mas a Receita Federal sempre vai achar o melhor caminho para que ela possa arrecadar. Então, ela vai restringir o máximo possível o conceito em todas as situações. Talvez a gente possa até falar um pouquinho das diversas atividades, mas eu acho que é melhor a gente esperar as perguntas. Eu sei que estão abertas as perguntas e eu vou respondendo conforme elas vão surgindo. Eu só queria fazer esse quadro amplo para que a gente pudesse iniciar uma discussão, e eu fico à disposição. Então, Sidney, eu tenho aqui alguns questionamentos que já estão me chegando. Se alguém quiser falar primeiro, posso ir para esses questionamentos. Eu posso fazer uma primeira pergunta? Por favor, Moraes. Sim, sem dúvida. Você comentou aí do regime que a gente paga de presumido 15%, mas existe aí um projeto que vai vir a partir do Ministério da Economia, né, do Paulo Guedes, para aumentar essa alíquota de imposto. Acho que é uma coisa que está muito atual para a gente, né? Você consegue calcular o impacto disso para a gente? Consegue dar uma dimensão? Eu lembro que praticamente vai dobrar aí o nosso imposto como pessoa jurídica, o que é a realidade na maioria dos colegas médicos que eu conheço hoje em dia, né? Todos nós temos uma PJ justamente para fugir dessa alíquota de imposto, que a gente acaba caindo nos 27,5%. Bom, no caso dos advogados é exatamente a mesma coisa, para quem tem uma sociedade uniprofissional. A sociedade uniprofissional, também de advogados, paga exatamente como pagam as sociedades uniprofissionais de médicos, né? A limitação a reforma tributária, ela vem trazendo um aumento de alíquota no lucro presumido. Ela tenta manter o simples fora, e eu pessoalmente tenho grandes restrições ao simples. Eu acho que o simples ele não é positivo para o país. Por incrível que pareça, ele impede o pequeno de virar médio. Essa é uma grande verdade. O pequeno ele não consegue competir se ele virar uma empresa média.
se tiver que sair do presumido, do simples, ele quebra. Infelizmente, o simples ele não é bom para o país, né? E o que acontece é que ele acaba criando um vício de ilegalidade, uma ilegalidade escondida, porque um cara no simples, como ele não consegue crescer, ele abre uma empresinha em nome da esposa, outra empresa em nome do primo, outra empresa para fazer a mesma coisa, e ele acaba impedindo que o médio, que paga mais tributo, possa crescer e possa gerar mais emprego. Esse é um problema muito sério. Bom, com a reforma tributária, o que se quer é aumentar a alíquota do presumido e tributar dividendos quando você distribui para você. Sobre a alegação de que o empresário, empresário médico, empresário, qualquer empresário, que o empresário não paga imposto. Mas o empresário está pagando lá os 15% na empresa, no presumido não tem desconto dos seus gastos, está gerando emprego, né? Então não é falacioso dizer que o empresário não paga imposto, ele paga bastante imposto, né? Ele paga muito imposto e lá atrás o professor Everaldo Maciel, que era secretário da Receita Federal na época, veio sugerir que não se tributasse mais o dividendo, porque você teria que ter muito mais controles para poder fiscalizar, não mais só a empresa, você tem que fiscalizar a empresa, a atividade da empresa, um negócio que eles chamam de distribuição disfarçada de lucro. Quer dizer, a empresa não vai poder fornecer para você um carro, porque se der um carro para você, Moraes, esse carro vai ser considerado uma distribuição disfarçada de lucro. E aí eles vão querer tributar o dividendo. Veja a complicação. Se aumenta o número de obrigações, se aumenta a fiscalização e se tributa o dividendo depois da empresa já ter pago para o seu sócio, que é o médico, ter pago o tributo. O impacto é gigantesco. A gente está falando de um aumento de praticamente 140% em cima da tributação que tem hoje. E, obviamente, esse aumento vai para o bolso do consumidor, porque a gente só pode pagar aquilo que a gente recebe. Então, a gente vai cobrar mais caro, a gente vai fazer uma conta de gross up, que se fala, né? Quer dizer, eu vou fazer uma conta ao contrário, né? Se eu quero ficar com 80, eu vou aumentar de tal forma que eu implique que esses 80 já tenham o tributo dentro. E aí, o que eu faço? Eu empurro isso para o consumidor final, para a pessoa que precisa do médico, do advogado, do empresário de uma maneira geral. É um impacto enorme. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vai, Calil, depois eu faço. Dr. Sidney, hoje, um médico jovem, começando a sua carreira, o que o senhor indicaria para ele? Abrir uma sociedade e aí ter uma firma simples, ou com lucro presumido, ou abrir somente uma clínica e interpretar tudo isso como uma clínica onde ele possa ter aí os seus dividendos e os seus impostos sobre essa clínica? Bom, para ser clínica, ele precisa realizar as 4 primeiras atividades que estão lá na decisão colegiada número 50 de 2002, lá da Anvisa, né? Que são atividades de atendimento eletivo, quer dizer, ele precisa se configurar, ele não precisa ter uma estrutura de internação. Isso é até interessante dizer, até 2009, a Receita Federal entendia que para se considerar clínica, ele precisava de estrutura, ou clínica hospital, uma estrutura semi-hospitalar. Ele teria que ter unidades de internação, e estrutura física, equipamentos que equivalessem a um hospital. Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, até posso dizer o número que eu separei ele aqui, é o 1.116.399, o recurso especial
da Bahia, cujo relator foi o ministro Benedito Gonçalves, ele entendeu que o que configurava a clínica, o hospital, não era a estrutura física, mas a atividade realizada. E aí a Receita Federal, para estabelecer bem limitadamente o que eram, ela trouxe, ela foi lá na lição colegiada da Anvisa e disse, olha, então as atividades são essas, né? Prestação de atendimento eletivo, de promoção e assistência à saúde, prestação de atendimento imediato de assistência à saúde, prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação, né? E prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia. Portanto, alguém que faz radiologia, digamos assim, que tem lá o seu ultrassom, né, a sua tomografia, etc. e tal, ele é considerado clínica automaticamente pela atividade exercida e ele não precisa ter internação. Para o médico recém-iniciado, eu digo para ele, olha, a empresa estar no Simples talvez seja uma boa opção, porque ele vai pagar uma alíquota de 4,5% sobre a receita dele, até R$180 mil por ano, né? Ele vai subir isso conforme vai aumentando o faturamento dele, mas de qualquer forma, para um médico iniciante, ter uma sociedade no Simples é interessante. Inclusive, se ele entrar numa sociedade uniprofissional, com mais de um médico, 2 médicos, veja, eu repito, somente médicos podem ser sócios, ele também pode estar no Simples. Não há nenhum impedimento que ele esteja no regime de Simples. Aí ele vai subindo, até chegar no momento que deixa de ser interessante pagar a alíquota do Simples e ele passa para o lucro presumido. Só que tem que lembrar uma coisa, essa opção de regime de tributação, ela ocorre uma vez por ano. No final do mês de janeiro, você paga a sua primeira guia e você diz, estou pagando pelo Simples, estou pagando pelo presumido ou estou pagando pelo real. Durante o exercício inteiro, quer dizer, de 1º de janeiro a 31 de dezembro deste mesmo ano, você não pode mudar o regime, salvo se você tiver no lucro presumido e você passar a barreira dos 78 milhões, aí você tem que necessariamente passar para o lucro real e aí existem regras desta transição. Eu só quero pontuar isso que o doutor Cid falou. Todo final de ano tem que fazer uma reavaliação do que você fez no ano passado. Porque às vezes você está muito bem com o lucro presumido e o real vai ser melhor no próximo ano. Então isso tudo tem que ser visto. Agora, doutor Cid, eu queria que você desse um passinho para trás, assim, falar dessa tipo de empresa que é a Eireli. Qual é a vantagem hoje para o profissional autônomo? Ok. A Eireli é uma sociedade pessoal, né? A vantagem é que, tecnicamente, ela vai pagar, uma pessoa física pagando como pessoa jurídica, o que permite que ela tenha uma tributação mais baixa do que a pessoa física. Mas, uma Eireli, o sócio responde integralmente pelas dívidas da sociedade. Como ela é uma firma individual, confunde-se o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade. O que não acontece nas demais sociedades, todas as sociedades civis, inclusive. Veja, uma sociedade médica não é uma sociedade limitada, como a gente costuma ver. E cuidado, ela não é registrada nem no cartório, nem na junta comercial. A sociedade é registrada no Conselho Regional de Medicina. Posso fazer uma pergunta, doutor Cid? Verdade. Você tem uma firma que está no Simples, paga 6%, né, que é o mínimo, né? 4,5%. 4,5%. 4,5%. E você tem uma outra firma que seu faturamento é maior. Então, acaba, na verdade, é o CPF da pessoa que está nas duas firmas. Acaba subindo o valor do imposto do Simples. É isso que acontece? Sim. Veja,
a somatória dos impostos, dos tributos pagos pelo CPF não pode passar o limite do Simples, das empresas de pequeno porte, né? Não pode. Essa é uma limitação que são até 4.800.000 por ano, né? Não pode passar. Só que se você for pagar na tabela mais alta, você paga muito mais caro que se pagar na pessoa física. Quer dizer, se eu tiver duas empresas, eu posso ter duas empresas no Simples, né? Digamos, uma empresa que vende próteses e outra empresa que faz serviços médicos. Não há nenhum problema, desde que a somatória dessas empresas não passe o limite do Simples. E aí, porque senão é fraude, certamente fraude. Outra coisa, isso daí é por sócio? Por exemplo, eu tenho um faturamento, sei lá, de 1,5 milhão por ano, O meu sócio tem mais 1,5 milhão. É por sócio ou é pela somatória do rendimento dos sócios? Não, para a empresa, na somatória do rendimento dos sócios. Veja, numa sociedade uniprofissional, você pode distribuir o lucro desigualmente. Você teve mais clientes no seu consultório do que o seu sócio, né? Você cobra uma consulta mais cara que ele, não tem nenhum problema, né? Você pode distribuir lucros desiguais, em proporções desiguais. Isso não há nenhum problema. Inclusive porque a responsabilidade é do profissional, como os advogados respondem pessoalmente pelos riscos, pelos danos. Pelos danos causados, o médico responde pessoalmente, não é a sociedade que vai responder. Mas quando eu falo em sociedade, eu tenho que pensar na soma desses valores. Entendi. Posso aproveitar a experiência? Aqui em São Paulo, é interessante eu falar da clínica que tem a organização, internado, exames, mas a Prefeitura de São Paulo, especificamente aqui, por exemplo, eles cobram, mesmo as pessoas que só têm uma firma, não têm um consultório, são prestadores apenas de serviço, né, prestam serviço, em outros locais não tem a estrutura física, a Prefeitura de São Paulo cobra a taxa de lixo, a gente é obrigado a recolher os sindicatos dos hospitais, mesmo sendo consultório, eles, à vista da Prefeitura e dos sindicatos, a gente é uma clínica. Para o CRM, mesmo sendo um profissional, eles consideram a gente uma clínica, uma pessoa jurídica, eles não consideram não nos consideram uma pessoa física que, obrigatoriamente, para atender um convênio, tem que hoje, obrigatoriamente, ter uma pessoa jurídica. É impossível hoje você conseguir um credenciamento e um convênio que não seja pessoa jurídica. Mas a minha pergunta vai um pouquinho a respeito do começo do assunto, quando o Marcelo perguntou, questão da tributação, não só da firma, como eu acho que ainda não passou, mas já tem alguns anos que estão tentando tributar novamente os dividendos na hora que você traz o dinheiro da firma para o seu imposto de renda pessoal, que no meu modo de ver é uma bitributação, né? Porque, se realmente passar essa alíquota que querem em torno de 15% a 20% dos dividendos na hora que você passa para o seu imposto pessoa física, aí perderia totalmente o interesse de você ter uma pessoa jurídica, aí seria mais vantajoso você ter uma pessoa física somente ou não. Salvo dependendo do rendimento do sócio para distribuir, salvo se o valor for muito baixo, né? Muito baixo quer dizer, se você tiver uma alíquota mais em conta, aí pode ser que, eu não sou capaz de fazer o cálculo aqui de cabeça, mas pode ser efetivamente que o valor seja mais alto. Para as pessoas jurídicas em geral, se calcula um aumento gigantesco dessa tributação, principalmente porque ainda está se falando em substituir o PIS e a COFINS pela CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, a pessoa jurídica pagaria 25% de imposto, eles falaram para 5% de imposto de renda, 12% de contribuição social, 15% de contribuição social, então nós estamos falando em 20%, mais contribuição social, mais 12% de contribuição sobre bens e serviços, que a alíquota prevista, né?
e mais 15% ainda na sua distribuição de dividendos, o que seria um valor absolutamente gigantesco. Praticamente 49% daquilo que a empresa recebe. Aí a conta é, na sociedade médica isso vai acontecer? Bom, depende como é que vai sair a lei. A lei ainda vai ter discussão. Existe uma série de pessoas combatendo a lei. Eu sou diretor do Movimento de Defesa da Advocacia e nós também estamos soltando uma série de manifestos contrários a essa alteração e tributação de dividendos. Só para imaginar o impacto que isso seria dentro da Receita Federal, porque a Receita Federal teria que fiscalizar sociedades de lucro presumido ou de lucro real e ver se os sócios não teriam benefícios que implicariam em distribuição disfarçada de lucro. Isso é uma loucura. Uma loucura. A gente aumentaria, a gente já tem o maior contencioso tributário do mundo. A gente tem o maior demandante nesse país é a União e os estados, mas fundamentalmente a União. Se aumentaria isso enormemente, porque o contribuinte vai discutir cada uma dessas questões, né? E a Receita vai correr atrás da arrecadação. Esse é um problema muito sério. Doutor Pires, vou fazer uma pergunta aqui em relação à parte tributária de recuperação. Normalmente o médico, eu até digo assim, a gente é muito bom de pagar tributos, mas a gente nunca vai recuperar tributos que paga. Então, eu acho que você só tocou no assunto que é importante no caixa, livro caixa. Esse livro caixa, ele é importante ser feito naquelas pessoas que têm um consultório simples, porque funciona bem. Mas como empresas também, tem muitas tributações que a gente pode recuperar. O ISS, principalmente na sociedade que é educativa hoje, que paga menos tributação. A nossa sociedade em si, a gente continua pagando o ISS normal e não vai atrás de recuperação. Então, eu queria que você citasse alguns pontos de recuperação de tributos. Porque pagar, como diz, a gente sempre paga, mas a gente nunca vai atrás de recuperar alguns tributos. Qual seria a sua orientação em relação a isso? Veja, a gente tem uma questão de escrituração, né? Primeira questão, olha, eu vou escriturar e vou receber esse dinheiro de volta de alguma forma. A gente tem algumas ações que as sociedades deveriam ter entrado automaticamente. Por exemplo, as sociedades que estão pagando ISS não fixo, ISS sobre a alíquota, né? Aquelas hospitais, fundamentalmente, que podem recuperar o impacto do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS e da COFINS. Isso pode ser um valor bem significativo, se pode recuperar um valor bem significativo. O mais interessante é que é preciso que, neste caso, e a minha sugestão, faça o mais rápido, a interquação o mais rápido possível, porque o Supremo está para julgar essa demanda proximamente e provavelmente vai modular os efeitos como fez na base de cálculo do ICMS e na base de cálculo PIS/COFINS, que a tese é exatamente igual, e modulou para o dia do julgamento. Então, quem entrou, por exemplo, no dia seguinte ao julgamento, perdeu todo o período para trás, todos os 5 anos anteriores. Então, é ideal que faça isso o mais rápido possível. Esse é um impacto importante. Talvez o Colasso possa me ajudar a lembrar quais são as outras recuperações de sociedades médicas, mas essa é uma importante. Outra coisa, se você tem despesas, às vezes altas, talvez não seja o ideal ficar no lucro presumido, né? Talvez seja interessante você ir ao lucro real, porque você vai acabar pagando menos. Olha, minha margem é menor do que 8%, minha margem é de 4%, vai para o lucro real, né? Essas deduções podem ser realizadas automaticamente. Existe uma discussão sobre o que é custo e o que é despesa, né? Mas necessariamente tudo que você gastar para receber o dinheiro que você recebe, quer dizer, todos os dispêndios necessários para você receber o que você recebe, esses podem ser deduzidos da base de cálculo da tributação.
não no presumido, não no simples, porque aí é um valor presumido, mas de qualquer maneira, no lucro real, eles podem ser deduzidos. Na pessoa física, quando ele faz o livro caixa, ele tem uma limitação. A lei diz assim, vou pegar aqui o decreto 9580 de 18, né, que é o novo regulamento de imposto de renda, e a gente ainda fala novo, que no Brasil as coisas só ficam velhas depois de 15 anos, quando o Supremo começa a julgar os casos que foram já estamos discutindo hoje. Essa é o ritmo do nosso judiciário, né? Ele diz assim, aquele contribuinte que recebe rendimento de trabalho não assalariado, né, ele pode ter, deduzir a remuneração paga para funcionários, os emolumentos pagos a terceiros, que é um termo muito cuidadoso, né, as despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, quer dizer, aquilo que você é necessário para o exercício da sua atividade, né, você pode colocar. Mas veja, se você colocar sua roupa branca, a Receita vai dizer que isso não é necessário para a sua atividade. Aqui no Brasil, as maiores reformas tributárias são feitas por interpretação. A Receita muda a sua interpretação, e aí o que um velho amigo chama de reforma tributária às avessas. Quem faz a reforma tributária não é a lei, é a interpretação da Receita Federal. Isso é um grande problema, para isso que estão os tributaristas aqui. Eu digo que o meu trabalho é deixar o dinheiro das pessoas longe do governo. Esse é meu trabalho. E aí, você não pode depreciar máquina e equipamento. Então, se você tiver lá um equipamento caríssimo, você não pode aproveitar a depreciação desse equipamento, né? A Receita não permite, a lei não permite, né? E você não pode deduzir mais do que aquilo que você ganhou no mês. Então, por exemplo, se você tiver prejuízo, você vai até o limite do seu ganho. Ou, por exemplo, você comprou uma máquina de 300 mil reais, faturou 280, você não pode deduzir isso tudo. Você vai deduzir até 280 mil reais. Atividade na pessoa física tem sempre limitação. Colasso, talvez você pudesse até lembrar de algumas outras recuperações importantes. Sim, a gente está aqui já com mais de 400 inscritos, a demanda de indagações aqui é grande, eu diria para vocês aqui dezenas e dezenas, então eu separei até algumas aqui. Cirino, o pessoal está muito curioso a respeito da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Eles gostariam de saber, com a medida judicial, você consegue essa restituição? Seria através de indébito, precatório, compensação? Como é que você faria esses últimos 5 anos a compensação disso? Eu achei essa pergunta interessante. É uma dos maiores questionamentos aqui. Bom, considerando a questão da possível modulação dessa tese, quer dizer, o Supremo pode dizer isso vai valer somente para quem entrou com a ação até o dia 31 de julho, ele pode dizer, olha, quem entrou com a ação até o dia 31 de julho, ele pode recuperar os 5 anos para trás, mas quem não entrou só pode recuperar se for para frente, pode deixar de pagar. Eu acho que a melhor estratégia é entrar com um mandado de segurança. Por quê? Porque mandado de segurança não tem risco de honorário, né? Ele não é uma ação que a gente chama de ação constitucional. Não tem sucumbência, né? Você não é tem condenado sucumbência. se perder. Se você perder, a gente hoje já sabe que não vai se perder. É por súmula até 512 do Supremo, isso mesmo. Luiz e Sidney, traduz a sucumbência. Vocês estão falando para médicos. Não vou falar aqui de arroto, corpo abdominal, e vocês não vão saber o que é isso. É o dinheiro não atrapalha a gente. Se você perder para o advogado da outra parte, no caso deles, os procuradores da Fazenda, né?
você paga os honorários para outra parte quando você perde um processo. O mandado de segurança não tem esse valor que você tem que pagar para os honorários para outra parte, porque ele é uma ação constitucional. Como é o habeas corpus, é uma outra ação, o mandado de injunção são as ações constitucionais. Ação popular não tem sucumbência, são as ações que se entende que elas têm um interesse público tal que não se deve ser, não deve haver risco para quem entra com a ação. Isso já está sumulado pelo Pleno do Supremo, que súmula 512, então Exatamente. É risco zero. Você entrando com mandado de segurança, caso houver uma perda do ajuizamento, da questão do objeto da ação, não deem razão aos seus argumentos, você não perde nada. Então, essa é a grande vantagem do mandado de segurança. É bom salientar isso, porque são poucos os escritórios que lidam com isso. É uma medida processual mais complexa, mas é muito interessante. E, Sidney, a parte da compensação do passado, que o pessoal está perguntando muito aqui. Via compensação, é repetição? Na realidade, você tem um indébito em dinheiro, você só pode compensar ou isso vira um precatório? São as questões mais feitas aqui agora, dezenas, 64. Com o mandado de segurança, acho que esses valores para trás, eles, em geral, vão ser utilizados para pagar o que vem para frente, eles vão ser compensados, né? Se você quiser, existe uma medida autônoma, que é uma ação de repetição de indébito, né? Tem risco maior. Eu acho que nesse caso nem tanto, porque nós estamos falando de uma tese que já é vencedora hoje no Supremo, né? E você tem que você entra com a repetição de indébito, você pede ao juiz que condene a fazenda a te devolver em dinheiro, né? Só que aí você vai entrar naquela filinha do precatório, né? E com as discussões agora, se o governo vai prorrogar novamente e parcelar o pagamento dos precatórios, tem uma emenda constitucional que está em andamento, que o governo tem feito muita força para passar, isso vai demorar muito tempo para você receber. O ideal é você usar esse valor para compensar com tributos administrados pela Receita Federal para frente. Eu acho que é o mais seguro. Tem muita pergunta. Tem muita pergunta nesse sentido. Você não pode compensar com outros tributos como o ISS. Não pode. Na realidade, só tributos federais. PIS, só tributos federais. Imposto de renda, contribuições sociais, enfim. Exatamente. Sentido, inclusive, como esses valores, a partir do momento que as pessoas entraram no E-Social, porque os médicos, eu não sei que foi, talvez 2015 já, né? Que foram obrigados a entrar no E-Social. A partir de 2015, você já podem compensar esses valores que você tinha recebido lá atrás. Você pagou lá atrás a maior, desde 2015, se não me engano, eu não tenho isso decor, você pode compensar com o próprio INSS dos seus funcionários. Doutor Sidney, deixa eu fazer uma pergunta. Quais seriam os motivos para você solicitar o estorno do ISS? Para deixar um pouco mais claro. Não é o estorno do ISS, é o estorno do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS. A gente recebe um crédito em cima do PIS/COFINS. Por quê? Porque o Supremo entendeu, vou falar do ICMS, isso já está julgado e já está transitado em julgado, no recurso extraordinário 5746. Ele entendeu que o ICMS não integrava a base de cálculo do PIS/COFINS, porque o PIS e COFINS ele recai sobre faturamento, e que o ICMS não era faturamento para fins, não era faturamento da empresa, era faturamento do governo. A empresa era só ela arrecadava e passava à frente. No caso do ISS é a mesma coisa. Esse valor está destacado, você arrecada, mas você passa ao município, né? Então, esse valor não pode fazer parte do PIS e da COFINS. Por isso que eu estou falando que isso é uma recuperação de tributo federal.
o tributo federal, PIS e COFINS, deveria ser cobrado sem que o ISS fizesse parte da sua base de cálculo. Esses valores podem ser muito significativos para muita sociedade médica, muito consultório, muito hospital e clínica. Sidney, um outro questionamento aqui que está vindo bastante é a respeito do enquadramento como serviços hospitalares. E aí muita gente falando da redução da alíquota, se isso existe mesmo, do IRPJ de 32% para 8% e da contribuição social de 32% para 12%, o que tornaria isso muito benéfico, e se há necessidade desse enquadramento ele ser recepcionado via judicial. Você precisa necessariamente entrar com uma ação judicial, e quais as características do enquadramento, como você pode se enquadrar a sua atividade como serviços hospitalares? Então, como eu tinha dito antes, Breno, não precisa entrar com ação nenhuma, isso está na lei, isso é um benefício que está na lei, e se você sentir que você exerce as atividades de hospital e clínica, você pode automaticamente fazer a sua apuração pelo lucro presumido com as bases reduzidas, né? 8% para IR e 12% para contribuição social. Eu acho desculpa até me intrometer, mas acho que você comentou isso na sua apresentação, Sidney. Sim. Você colocou que são necessários 4 pontos, né? Posso estar enganado, mas atendimento eletivo, assistência à saúde, atendimento imediato, apoio diagnóstico e terapêutico, e exatamente. Você comentou que ficou um pouco confuso, talvez, a parte da internação. Você falou que até 2009 era obrigatório ter algum, digamos assim, recurso de internação no seu local. A partir de 2009 não é mais necessário isso. Exatamente. Eu não preciso, para eu prestar serviço com características hospitalares, eu não preciso ter internação necessariamente. Eu não preciso mesmo. A gente sabe, por exemplo, que clínica que faz, alguém que faça patologia, ele não precisa de internação, e ele é considerado clínica médica para fins de enquadramento no imposto de renda, né? Procedimentos ambulatoriais, não precisa de internação, né? Pequenos procedimentos cirúrgicos, às vezes não precisa de internação. Quer dizer, eu não sou médico, mas a gente sabe que esse tipo a atividade em si é o que coloca o médico ou a clínica como hospital e clínica, não é exatamente como você falou, Marcelo. O que você comentou para a gente, enfim, a gente está falando aqui para uma sociedade de vasculares, né? Eu acho muito interessante, porque cada vez mais nós estamos tendo acesso a aparelhos de ultrassom, que sejam mais simples, tal, mas a gente tem acesso a aparelhos de ultrassom no consultório. Então, isso entra bem aí no apoio diagnóstico. Até uma recomendação aí para o pessoal, conversar com os contadores para ver se, eventualmente, você não consegue se enquadrar nesse regime de clínica, né? Isso parece uma ideia bastante interessante. Um ponto de jurídico, né? Quando você entra com mandado de segurança ou entra com algum processo para recuperar algum tipo de tributo, isso interfere na sua empresa para pedir empréstimos a bancos estaduais ou federais? Tem algum impacto nisso? Nenhum impacto. Não tem nenhum impacto. O exercício de um direito, qualquer que seja, jamais vai ter impacto na atividade empresarial. Quer dizer, isso não vai significar que um fiscal vai te fiscalizar, vai lá no seu hospital, na sua clínica, te fiscalizar porque você entrou com uma ação. Absolutamente, uma coisa não tem nada a ver com outra. Exercício de direito a gente deve realizar todos os dias, em todas as situações. A gente sabe que se alguém se sentir lesado, um consumidor, ele vai entrar com uma ação e vai discutir o direito dele. Se a gente tiver um dano qualquer que seja, com uma companhia aérea, por exemplo, um extravio de bagagem, a gente vai entrar com ação para discutir. Isto é absolutamente normal. A gente não entra com ações desnecessárias, mas aquilo que a gente tem direito, sem problemas, não vai impactar na sua empresa, não vai impactar na sua clínica,
faça isso com absoluta tranquilidade. Sidney, indo na linha... Pois não, Calil. Posso fazer mais uma pergunta para o Dr. Sidney? Em relação ao INSS, se eu tenho uma firma e o meu prestador não está nessa firma, ele vai dar um plantão naquele local onde a gente é contratado pela firma. Eu tenho que obrigatoriamente pagar o INSS referente a essa pessoa? Ou se ele já paga INSS em outro serviço, isso pode ser descontado? Eu não entendi muito bem. É um funcionário? Não, ele não é um funcionário. Ele não é um funcionário. Ele é uma pessoa física que está dando plantão num local onde a gente tem uma contratação da pessoa jurídica, mas ele não faz parte dessa pessoa jurídica. É um médico que está dando um plantão num hospital onde a contratação é feita na pessoa jurídica, mas ele não está dentro daquela pessoa jurídica. Não, a pessoa jurídica é obrigada a recolher esse INSS dos honorários que pagaram a essa pessoa. Pagou o plantão, é obrigado a reter. Ou por recibo de pagamento autônomo, aquele famoso RPA, que todo mundo já usou na vida, né? Ou faz isso através de um registro de um contrato específico dentro da própria pessoa jurídica. Quer dizer, você faz um contrato de prestação de serviço temporário né, com essa pessoa, mas é obrigado a reter pela empresa o INSS. Eu acho que o Cid e o Luiz, eu acho que vocês dois podem até tocar nesse assunto. Isso é um assunto muito polêmico, porque a grande maioria dos grandes hospitais fazem uma PJ para médicos para fazer uma diminuição de imposto de pagamento, imposto de todos os impostos. E isso, para não vincular empregatício. Então, principalmente dos pronto-socorros, dos grandes hospitais, se eu não me engano, quase todos fazem uma PJ para esse pronto-socorro específico. Não é nem do hospital. E é o que o Marcelo estava falando, exatamente. A pessoa às vezes entra para dar um plantão, dá 2 plantões e tem que recolher os impostos. Isso aí eu acho que é um ponto importante. Mas não vou dizer um desvio, quando eu falo desvio, pode estar fazendo coisa errada, mas é uma brecha, talvez, na lei que dá direito a fazer as PJs internamente, principalmente em pronto-socorro, para poder liberar isso aí. Não sei se foi isso que o Marcelo quis falar. Isso é possível, e também existe uma outra, que eu acabei nem citando, nem lembrei, que é a questão de os médicos se organizarem em cooperativas também, né? A gente sabe que tem muitas cooperativas médicas, essas cooperativas, como cooperativas de prestação de serviço, vão pagar praticamente todos os tributos existentes. O Supremo até há pouco tempo julgou uma ação entendendo que nas cooperativas de prestação de serviço, os valores devem ser recolhidos pela própria cooperativa na hora que ele paga o médico, independente do médico cooperado ter ou não pessoa jurídica lá, né? Ele vai ser, isso não tem jeito. Cooperativa também é uma boa opção para quem acha que a estrutura permita isso, né? A gente sabe ver muito isso com anestesistas, é bem comum que eles tenham cooperativa. Aí o cooperado recebe da cooperativa. O hospital paga a cooperativa. Com essa nova lei, vai dar um impacto enorme nas cooperativas, né? Isso aí vai ser um problema seríssimo, né? Sim, sim. Porque tudo vai ser considerado distribuição de lucro, 100%. As cooperativas de serviço são mais impactadas. Cooperativas comerciais, por exemplo, as cooperativas de álcool, né, que existem muitas, elas juntam uma série de usinas, a cooperativa de cana tem menos impacto. Acho que o Luiz tinha algumas perguntas, não é isso, Luiz? Sim, justamente pela provocação sua, doutor Marcelo Moraes, a respeito do aparelho, por exemplo, do ultrassom, muita gente falando dos aparelhos de ressonância, etc. Esses aparelhos, pelo que falam aqui,
muitas vezes precisam ser importados, são aparelhos caros, na faixa de milhões de dólares, e quando eles chegam, a Secretaria da Fazenda Estadual está exigindo ICMS para o desembaraço aduaneiro, sendo que, na realidade, esses aparelhos vão ficar dentro da clínica. Então, as perguntas aqui vão nesse sentido. Eu consigo me livrar do ICMS na importação desses aparelhos? E quem já fez a importação e já pagou o ICMS, consegue recuperar o que foi recolhido? Isso tem base jurídica para sustentar, junto aos tribunais, a não incidência desse ICMS na importação desses aparelhos? Infelizmente, não. Não tem. Na verdade, a gente, por uma grande tristeza, não tem como a gente recuperar esse ICMS. O que pode acontecer é que, se não houver similar nacional, aí sim a gente consegue trazer sem a tributação do ICMS. Mas, em geral, quando a gente faz isso, a gente precisa entrar com um mandado de segurança preventivo, dizendo, ó, eu estou importando o equipamento, não tem similar nacional, e isso me dá ou uma redução de alíquota ou uma isenção. O serviço médico, em geral, não tem muitas isenções, né? Agora, existe uma isenção específica para PIS e COFINS, vigorando há bastante tempo, para fins de importação desses equipamentos, mas não para fins de ICMS. Como cada um dos estados legisla livremente, talvez o ideal não adianta trazer, veja, esse é outro problema, não adianta trazer por um estado e transferir para o outro, porque aí você também vai pagar o ICMS deste estado onde você tem a sua sede. Isso não adianta ter mecanismos de subterfúgios nesse caso. Agora, ainda acho que o melhor caminho é pressionar os governadores para poder trazer com a base reduzida ou com valores menores. Eu acho que as associações, nesse caso, têm função primordial de discutir, olha, eu estou trazendo um equipamento de tomografia, custa 2 milhões de dólares, eu vou pagar muito imposto em cima disso, não tem sentido eu trazer um equipamento de 2 milhões e ele custar 4,5 quando chega aqui no Brasil. Deixa eu falar uma coisa, talvez voltando para a realidade das pessoas que talvez estejam nos assistindo, a gente não compra aparelho de tomografia, ressonância, talvez o Gutenberg, né, que ganha um pouquinho mais de 78 milhões por ano, né, Gutenberg, já declara aí no real. Mas a gente, vou te falar aqui, ali eu brinco, somos os afegões médios, eventualmente nós compramos aparelhos de ultrassom, aparelhos aí na faixa dos 60, 70, 80 mil reais. Indo lá naquela linha do lucro presumido, eventualmente no simples, no real, por exemplo, nós teríamos algum mecanismo de abatimento de impostos com a compra do aparelho que poderia ser considerado algo necessário para o desempenho profissional? Eventualmente nós poderíamos abater algum imposto? Pelo presumido, não, porque... aparelhos? Não. O presumido, pelo lucro presumido, não, porque no lucro presumido, tanto com a base reduzida quanto com a base normal, você paga sobre um valor presumido de uma pretensão de valores. Então, é sobre o seu faturamento e não sobre aquilo que você gastou para faturar. Então, isso não resolveria o seu problema. Continuo dizendo, o papel fundamental aí é pressionar as autoridades para que esses equipamentos tenham uma tributação mais baixa. É um absurdo a gente ter que pagar sobre... Bom, nós tivemos aí, por exemplo, casos dos respiradores que vieram todos com a alíquota zero, né? Mas foi por conta da pressão que a sociedade mesmo exerceu em cima disso, né? Se o equipamento não tem similar nacional, no mínimo o Estado de São Paulo tem algumas reduções possíveis, né? Mas... esse é um problema político e não um problema jurídico. Marcelo, apesar de querer ganhar os 78 milhões ou mais por ano, que seria interessante, mas, assim, existe uma contrapartida que, em muitos lugares, talvez São Paulo seja mais difícil em termos de troca, mas cidades menores, a gente consegue fazer a troca do imposto para a utilização de pacientes do SUS.
Então, isso é uma compensação que se faz. Eu acho que os grandes hospitais fazem a maioria disso. A gente, como clínica, eu era clínica, eu não consegui porque era pequeno, me tornei hospital, não comprei um aparelho grande para fazer isso, mas eu acho que a gente tem que começar a procurar, principalmente na grande maioria das cidades, fazer isso com as prefeituras. Então, a gente consegue fazer isso com o governo, com a prefeitura. Quer dizer, na hora que você compra o ultrassom, que é um porte de 200 mil, 250 mil, uma parte desse imposto viraria atendimento à população. Isso, querendo ou não, isso dá uma ajuda enorme. As Santa Casas faz muito isso. As Santa Casas têm praticamente os impostos lá embaixo, porque eles atendem SUS. Então, todos os filantrópicos, os impostos são lá embaixo. Tem uma demanda, porque eles trocam basicamente em atendimento SUS. Mesmo aqueles clínicos, hospitais privados, se quiser direcionar esse atendimento para a população, não precisa ter o credenciamento SUS. É um acordo de contrato. Num período X, atender X pessoas para reverter o imposto. Isso ajuda muito as pessoas que querem realmente começar, até com os aparelhos menores, dá para fazer isso também. Eu só queria fazer um apontamento para deixar bem claro. O fato de você colocar um ultrassom no seu consultório não torna o seu consultório uma clínica, né? Porque esse é um serviço muito restrito dentro do seu próprio consultório. Quer dizer, você está lá cuidando de questões vasculares e o ultrassom é usado como é usado um estetoscópio. Então, isso não torna seu consultório uma clínica. Agora, se você tiver, junto com isso, uma série de outras atividades dentro dessa listagem de atividades de diagnóstico, aí sim você pode ser considerado uma clínica. E tem outras coisas que a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que eu já falei bastante, mas a gente tem que tomar muito cuidado de evitar de tornar o consultório um marketplace, né? O médico precisa entender que, quando eu digo sociedade médica só pode ter médico, sociedade médica não é para vender, isso pode fazer isso uma outra sociedade, mas não na sociedade médica. Não é para vender cosmético, não é para vender creme, não é para vender botox. Botox acho que ainda faz parte da atividade médica, mas não é para vender shampoo, não é para... essas outras atividades, a gente já viu isso, por exemplo, acontecendo com os dermatologistas, por isso que eu estou falando, eu não sei se acontece, né? O consultório é lugar, e a clínica são lugares para exercício de profissão médica, e não para venda de produtos. Tem que tomar cuidado. Não faça venda de produtos na sociedade médica sob o risco de você ser desenquadrado como sociedade médica. Dr. Sidney, essa provável nova alíquota de imposto de renda sobre dividendos da empresa, como que a gente pode se defender? Tipo assim, que gastos pessoais a gente pode colocar de maneira que, para diminuir esse imposto de renda? Por exemplo, você compra um carro, você tem gastos pessoais com a sua saúde, isso pode abater desse imposto de renda sobre dividendos? Na verdade, carro, não. Salvo se você fosse um representante comercial. A lei é muito específica e coloca essa ressalva. Mas, por exemplo, você poderia comprar tudo que você utiliza na sua profissão. Eu falei, a máquina de ultrassom, o estetoscópio, tudo na sua empresa. Você poderia comprar sua roupa dentro da sua empresa. Veja, ela somente seria indedutível na pessoa física, mas na pessoa jurídica, essa vestimenta, ela de fato, ela faz parte do seu objeto de trabalho, né? É verdade que a gente já não tem o médico necessariamente com roupa branca, mas você tem roupa de hospital, né? Você tem roupa dentro do seu hospital, você tem que se paramentar todo. Então, toda essa paramentalha você pode colocar dentro da empresa.
você pode colocar dentro da empresa, se você tiver uma ambulância, por exemplo, se comprar uma ambulância, pode descontar a ambulância, mas para uso pessoal não. Tem que tomar cuidado para não confundir pessoa jurídica e pessoa física, sob pena de você ser desenquadrado, né? Doutor Círio, só para repetir aqui, doutor Fábio Rossi perguntou se o consultório mais o Doppler forma uma clínica. Eu vou só, assim, talvez, assim, botar na parte prática, porque, assim, a clínica, se você tiver várias salas, como curativo, que aí já tem outros meios afins, que pode ter uma enfermeira que trabalhe lá, então isso configura diretamente uma clínica. O seu consultório, como o senhor bem falou, só um aparelho de ultrassom ou o Doppler manual que verifica o fluxo dentro de uma sala, ela não configura uma clínica, é um consultório simples, né? Consultório. E em relação, o senhor falou também muito bem em relação aos tipos de empresas, eu só vou recapitular que são 4, tem a empresa simples e limitada, que essa pega o patrimônio da pessoa, tem empresa simples limitada, que essa restrita às cotas-parte, tem a empresa limitada, que é ampla, que pode pegar outros cargos, né, fisioterapeuta, enfermeiro e tudo mais. E a Ireli, talvez o senhor falou uma coisa assim, ela está direcionada a 100 salários mínimos. Então, vai o capital dela até 100 salários mínimos. Então, ela é limitada só a esses 100 salários mínimos. Não pega o patrimônio pessoal da pessoa. Então, hoje a gente tem realmente uma gama de empresas. Exatamente. Eu acho que a gente está já chegando mais ou menos ao final. A gente tem que ter nossos advogados tributaristas nos assessorando, a gente tem nossos contadores nos assessorando, tem que ter reuniões anuais. É claro, essa reunião virtual, a gente está um virtual presencial, né, porque a gente está aqui no TV Vascular, mas tem que ter as reuniões para realmente tirar as dúvidas. Está sendo uma reunião extremamente proveitosa, com várias dúvidas sendo retiradas. É claro, a gente podia passar mais 1 hora, eu vou passar a palavra aqui depois aos senhores para dar um encerramento. E sem dúvida, a pagamento dos tributos é bom e ruim ao mesmo tempo, recuperação é ótimo, essa é a palavra que eu gosto de falar mais, eu quero recuperar os tributos que eu pago, de uma maneira direta ou indireta, pagando menos ou recuperando judicialmente. Eu acho que é isso que a gente precisa a cada passo agora da nossa vida, que eu chamo de empresarial, porque o médico em si é uma empresa. Se ele está atendendo no consultório, se ele está atendendo no hospital, se ele está atendendo, vai juntar várias fontes de renda e monta-se uma empresa. Então, aquele médico de consultório simples que existia antigamente, devido à nossa atividade, se tornou uma empresa. Então, o médico em si, ele por si só não é mais o CNP, é o CPF, ele agora é o CNPJ, realmente é disso. Tudo, passar palavras para encerramento. Eu sou aquele responsável por encerrar a reunião, que eu não gosto de deixar muito prolongado. Então, já estamos fora. Só aqui uma demanda muito grande que está tendo. Não, vai continuar, eu estou só encerrando, porque está chegando ao final, mas pode continuar. Então, doutor Círio, aqui tem várias clínicas de diagnósticos médicos e outras aqui de institutos de análises clínicas, onde falam que nos seus ativos imobilizados tem aparelhos caríssimos, ultrapassando aí a margem de milhões e milhões de reais, a maior parte importados. Tem alguns contadores aqui falando que seus escritórios de contabilidade atendem só a área médica, e todos estão falando a respeito daquela tese antiga de que esses aparelhos, por eles estarem sendo importados, valores muito altos, mas vão ficar no ativos imobilizados dos institutos de análise clínica, dos centros de diagnósticos médicos, etc. Inclusive atendendo aqui a escritório de contabilidade, que fala que tem muitos clientes nesse sentido, e que lembrava dessa tese antiga de que o ICMS não seria devido porque vão ficar no ativo imobilizado, esses aparelhos não vão circular, eles não vão ser comercializados, e não haveria, então, a incidência do ICMS, seria indevida, etc. Essa tese caiu? Estão perguntando aqui. Não, na verdade, essa tese não caiu. Mas, para isso, e eu quis deixar bem claro, é necessário que você entre com uma ação, porque o Estado não reconhece isso automaticamente. A ação continua sendo um mandado de segurança preventivo, dizendo, olha, esse equipamento ele vai para o meu ativo imobilizado e eu não vou pagar ICMS. E tem uma outra questão para sociedades clínicas e hospitais. As clínicas e hospitais não são sociedades comerciais, e aí não são pagadores de ICMS, não são contribuintes do ICMS, né?
Você não é contribuinte do ICMS. Você não tem mercadoria. E aquilo que não é mercadoria, por isso que a gente pode entrar com mandado de segurança e tentar resolver isso. O que não é mercadoria não paga ICMS. Então, mas isso precisa de mandado de segurança antecipado. De fato, se você coloca no seu ativo imobilizado, você deve evitar de pagar o ICMS. Aí a gente está à disposição, inclusive, desses contadores todos para entrar com a ação. Isso é uma tese ela não caiu por terra. Ok. Bem, Tá ótimo. aí já caminhando aí para o nosso encerramento, então, Sidney, Luiz, vocês gostariam de fazer alguma consideração, deixar alguma mensagem final? Eu estou vendo aqui que a demanda de questionamentos aqui são grandes, né? Várias dúvidas, já passou uma centena, diga-se passagem. Eu acho que a gente poderia, né, Sidney, disponibilizar um e-mail onde as pessoas pudessem nos questionar a respeito desses assuntos e a gente pudesse ter algum contato para redirecionamento, porque realmente não temos tempo hábil para tanto, são muitas questões, realmente. O que você acha, Cid? Eu acho sim. Eu disponibilizo meu e-mail, meu sobrenome, stahl@rszm.com.br. Você Pode consegue mandar. pôr estão pedindo para colocar no chat, você consegue pôr no chat? Eu vou colocar assim, vou me renomear, peraí. Mais fácil. Não no chat, mas... Tem muita polêmica realmente nessa área tributária, né? E são vários... Não, e eu também não consigo lembrar tudo isso. Ainda não falamos de sociedades beneficentes, que são diferentes. O Gurgel passou por cima, Gutenberg passou por cima. Não falamos de associações civis sem fins lucrativos, que também tem uma série, como as Santas Casas são, né? Estão falando aqui dos uniprofissionais, se continuam com a alíquota fixa do ISS. Sim, continua. Por que não ser uniprofissional, então, já que você tira a incidência do ICMS sobre o preço do serviço, o ISS. E vai com uma alíquota do ISS, tira do preço do serviço a incidência e fica com uma alíquota fixa, né? Enfim, isso seria interessante, então, a manutenção disso, isso ainda existe, né? Tá. Sim. Então, eu botei meu e-mail aqui, não sei se está aparecendo para todos. Está aparecendo, sim. Né? E aí eu prometo que aos poucos vou responder todas as dúvidas. Doutor Walter, você como presidente da Regional São Paulo, quer encerrar a reunião? Microfone. Bom, eu queria agradecer ao Dr. Luiz, o Dr. Sidney. Foi uma excelente reunião, excelente. A gente tira muitas dúvidas, mas continua com algumas. E, na verdade, assim, aquela expressão, o quinto dos infernos, que era usado na época do ouro, que teve a revolta do quinto dos infernos, era um quinto de imposto de renda. A gente vai ter que usar para meio dos infernos, que vai para quase 50% do que a gente recebe, né? Mas eu queria agradecer os dois advogados, que foi excelente reunião. Muito obrigado a todos. Um bom dia a todos. Obrigado. Até mais. Obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer e uma honra. Um abraço a todos, um bom dia. Bom dia.